Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa em qual horário que você esteja assistindo isso, mas é um grande prazer estar aqui agora para poder falar sobre você através da Geração Y. Meu nome é Klinger de Araújo Antunes, sou ministro de Juventude da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Já trabalho há quase 4 anos com juventude e a minha formação é em teologia pela Unigran Rio. E esse estudo que nós vamos estar trabalhando agora é uma das partes da minha monografia que foi colocada e falando sobre Geração Y. Para que possamos estar começando, é muito interessante que a gente possa entender o porquê dessa geração. E nós vamos estar trabalhando vários conceitos e no final vamos estar falando a aplicação disso para a igreja. Como que isso é importante nós entendermos o conceito de geração e principalmente o pensamento dessa geração Y diante da sociedade da nossa igreja. Muito bem, para a gente poder começar, eu quero colocar uma frase do pedagogo Jean Piaget que fala o seguinte: a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criativos, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que a elas se propõe. Isso é uma frase de grandes educadores da história mundial e trabalha muito bem esse foco que nós vamos estar colocando sobre a geração Y. A nossa geração tem esse foco de não somente replicar aquilo que as outras gerações já fizeram. Conforme nós vamos estar conversando, isso vai ser muito bem apresentado. Mas como a gente está falando sobre teologia, eu quero colocar um dos textos da Bíblia que coloca muito bem o porquê analisar geração. Jesus fala em Lucas capítulo 7, versículo 31, o texto diz o seguinte: a que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? Então a gente pode perceber o seguinte: se até Jesus ele quis comparar a sua geração, ele pôde analisar e estudá-la, então por que nós não podemos fazer também a mesma coisa? Olhar para a geração atual e entender como ela funciona, como ela acaba pensando. Então é por isso que nós vamos começar a perceber um pouquinho sobre as gerações. Para nós começarmos, eu quero uma frase que é muito importante nós analisarmos durante todo o contexto. A frase diz o seguinte: eu quero que o meu filho ou minha filha tenha aquilo que eu não tive. Todo pai e toda mãe do mundo já falaram isso em algum momento na sua vida. Com certeza, se você é pai, se você é mãe, você já falou isso. Se você é filho, você já escutou isso em algum momento. É lógico, porque isso demonstra o zelo e o amor dos pais para com os filhos. Tudo aquilo que eles querem é que o filho tenha uma vida melhor do que eles tiveram, que não passe pelos mesmos problemas, que tenha as melhores condições. Então, todo o amor e todo o zelo do pai ou da mãe coloca isso no filho. Ele quer que ele tenha uma vida muito melhor que aquilo que os pais viveram. E isso é uma frase muito importante, porque isso vai ter que ser muito bem analisado em todo o contexto que nós vamos passar a partir de agora. As gerações começaram a ser estudadas a partir do início do século XX. A sociologia começou a trazer esse estudo de começar a entender as gerações. E por isso nós temos alguns tipos de gerações que começam a surgir a partir do início do século XX. A primeira geração que nós vamos estar falando aqui é a geração dos tradicionais. Essa geração nasce num período de até 1945. O marco histórico é a Segunda Guerra Mundial. E essa geração tem algumas características muito importantes, que ela tem um anseio de poder sobreviver. Tenta imaginar, nessa época, tudo o que estava acontecendo no mundo. Nós podemos ver que os eventos importantes que marcaram essa geração, teve guerras, teve a depressão econômica, tudo o que aconteceu naquele período de 1900 até 1945. Foi uma geração muito marcada, muito sofrida.
Ela sofreu com crises econômicas, com guerras, muitos foram para o campo de batalha e não voltaram para a sua família, muitos se perderam, milhões morreram. Tenta imaginar com a quantidade de mortos que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso acaba marcando muito forte essa geração. Existe um grande medo, existe um anseio nessa geração que é de poder conseguir passar por essa fase. Se você chegar em qualquer igreja naquela época, em qualquer âmbito, seja nos Estados Unidos, no Brasil ou na Europa, você com certeza ouviria a seguinte pregação: o apocalipse está chegando, o fim dos tempos está próximo, porque o anticristo já está vivendo, se chama Hitler e ele mora na Alemanha. Isso era muito comum de se ouvir nas igrejas daquela época. O medo todo que existia por tudo aquilo que estava acontecendo, lógico, levava a ter uma visão de mundo, de uma visão apocalíptica. A qualquer momento isso pode acabar. Tenta imaginar o que aconteceria principalmente com a questão das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então nós vemos que esses eventos foram muito marcantes para a geração. Então ela tinha um grande anseio de poder sobreviver. E isso acabou sendo passado também para os seus filhos. Porque a partir de 1945 surge uma nova geração, a chamada Baby Boomers. É literalmente bebês da bomba. Então tenta imaginar, acaba a Segunda Guerra, muitos soldados voltam para as suas casas. Então a partir daí, tenta imaginar, os soldados há muito tempo longe, distante, né? Reencontram a sua família, a sua esposa. Então os 9 meses seguintes após a Segunda Guerra, muitas crianças nasceram daquilo ali. Então foi realmente uma geração que foi marcada a partir do início do fim da Segunda Guerra. Foi marcada quando acabou a Segunda Guerra, começou essa geração. Ela é marcada por estar sendo criada por aqueles que viveram essa época. Então tenta lembrar daquela frase: eu quero o que o meu filho tenha, aquilo que eu não tive. Então a gente pode entender que toda essa geração começou a crescer sendo ensinado por seus pais a não viverem de uma forma em que resultava nos momentos de guerra, nos momentos de terror e de problemas econômicos que eles viveram no início do século. Então se eles viveram uma grande instabilidade, o objetivo da vida deles era a partir de ter uma estabilidade, viver uma continuidade, ter algo firme, algo fixo. Isso é importante nós percebermos, porque quando essa geração começa a crescer, ela começa a conquistar isso, porque os seus pais ensinaram isso para ela. Olha, você tem que ter uma vida estável, você tem que ter uma vida que tenha algo no futuro, porque nós vivemos muitos problemas porque não tivemos estabilidade. E tenta imaginar no Brasil principalmente. Voltamos da Segunda Guerra Mundial, o Brasil começa a viver uma redemocratização depois do fim da ditadura Vargas. E qual é, naquela época, a principal carreira que traria uma estabilidade econômica para as famílias? A carreira militar. Então, nós começamos a ver aqui a geração que vai nascer e que vai estar no poder durante a ditadura militar no Brasil. Então, por isso que nós damos como um marco dessa geração 1946 a 1964, que é um período até o início da ditadura militar. Essa é a geração Baby Boomers. Essa é a geração que nasce com esse objetivo de ter uma estabilidade de vida. Grandes eventos que aconteceram durante essa época foi a Guerra Fria, foi o crescimento, principalmente no país, o crescimento econômico. Naquela época começava a se dizer que o Brasil era o país do futuro. A grande esperança que existia em toda aquela época para que o nosso país se tornasse um país como as grandes potências da Europa ou como os Estados Unidos. Então essa geração começou a conquistar tudo isso. Ela aprendeu dessa forma dos seus pais a conquistar uma estabilidade econômica, a poder viver um momento tranquilo de paz, sem grandes instabilidades, para poder realmente viver algo que possa dar uma continuidade. E eles conseguem viver isso, e quando começam a se tornar na idade adulta, a partir de 64, principalmente com a ditadura militar, eles estão
estabilizados, eles têm o poder na mão. Quando nós começamos a ter a geração X, que são os filhos dessa geração Baby Boomers. Essa geração X começa a nascer a partir de 1965. Então é toda a geração que nasce durante o período da ditadura militar, entre 1965 a 1984. É uma geração que muitos vão chamar lá na frente da geração Coca-Cola. Então isso é muito importante nós começarmos a perceber que em que período da história essa geração está nascendo. Essa geração começa a ouvir dos seus pais, olha, eu quero que você tenha aquilo que eu não tive. E se eu pude ter o início de uma estabilidade econômica, eu quero que você tenha mais, eu quero que você dê continuidade a isso que nós estamos fazendo. Porque aquilo que nós começamos, lá na frente vai ter grandes promessas e um futuro muito melhor. Só que essa geração começa a ter o seu senso crítico. Ela começa a olhar e verificar que tudo aquilo que seus pais e aqueles que estavam no poder estavam realizando, nem tudo era muito certo. Então essa geração começou a ser uma geração crítica. E tenta imaginar, para qualquer pai ou mãe, é fácil receber uma crítica de um filho? Você pode estar ouvindo esse vídeo agora e pode estar se lembrando que ai de você se questionasse o seu pai ou sua mãe. Você não poderia nem pensar em falar alto com o seu pai ou sua mãe, porque saberia que a vara de goiaba já iria queimar nas tuas costas. Isso é algo muito importante, porque é uma primeira geração que começa a ter uma crítica muito forte à sociedade, começa a ter uma crítica muito infusiva à forma do estilo de vida que eles estavam recebendo dos seus pais. Só que todo pai e toda mãe, quando começa a receber uma crítica como essa, tenta colocar o filho no lugar. Até essa época, sempre tinha aquele discurso, eu sei mais do que você, então você tem que se colocar no seu lugar. Então os filhos começaram a ter esse embate. Foi quando começou-se a falar sobre choque de gerações. Porque duas mentalidades muito diferentes começaram a viver no mesmo local. Então, quando a gente começa a perceber, essa geração que começa a criticar, começa a falar um pouco mais alto, começa a querer que sua voz seja ouvida, ela começa a ter a sua liberdade saciada. Ela começa a ter a sua liberdade reprimida, desculpa. Ela começa a ter a sua liberdade reprimida. Liberdade para falar o que você pensa não existiria naquele momento. Então, os anseios dessa geração é um anseio de liberdade, é um anseio de mudança, é um anseio de uma busca por um ideal. E muitas das vezes um anseio de querer ser sempre jovem. Porque esses momentos de busca, de viver uma vida com buscas de ideais, de viver uma vida revolucionária, marcou tanto essa geração que eles querem viver sempre jovens. Tenta imaginar que você conhece certamente alguns dos tiozões aí, estão espalhados, que parece que pararam no tempo e ainda estão na década de 80. Muitos deles vivem por causa disso, que gostaram tanto da sua época, de viver essa busca por liberdade, esse anseio por ideais, que eles querem manter sempre nessa geração, sempre nessa época histórica. Quando nós olhamos que essa geração teve a sua liberdade muito reprimida, muitas coisas marcaram a vida dessa geração. Um dos eventos importantes, que além da ditadura, é o início da popularização da televisão. Quando a gente olha para essa geração, para esse marco histórico aqui, nós começamos a ver que a televisão começa a ter um peso muito importante. A grande massa começa a ter acesso à televisão durante essa época. Então você começa a ter a grande influência que começou a existir através das redes de televisão. Então, quando o evento familiar daquela época era estar sentados juntos assistindo TV. Antes dessa época, nos anos anteriores, o grande momento familiar era o jantar. Todos estarem à mesa, o pai, como chefe da família, está lá falando como foi o seu dia, ensinando os seus filhos, jantar junto, era o grande momento da família.
a partir dessa época, com a popularização da TV, começou a se tornar algo normal, que o evento da família era sentar e assistir a novela, assistir o jogo. Isso a gente começa a perceber o quanto que a mídia começa a ter um impacto de influência na sociedade. E nós estamos na geração X, essa geração que nasce de 65 a 84. Isso vai se concretizar muito mais forte na geração Y, que é a geração que nós vamos estar falando a seguir. A geração Y, a geração da juventude atual, ela nasce a partir de 1985 até o ano 2000. Essa geração que nasce após o fim da ditadura militar. É a geração que começa a viver a nova democratização do Brasil. Então começa a viver uma fase, uma época que os seus pais, os seus avós não viveram. É a geração que vai pegar o plano real, que vai poder viver uma estabilidade econômica no Brasil que não se via há muitos anos. Então, o consumo vai aumentar nessa geração, porque o poder de captação de recursos vai melhorar graças ao Plano Real e toda a estabilidade econômica que o Brasil viveu a partir de 94. Através do governo Lula e o acesso às camadas mais pobres, através dos sistemas de Bolsa Família e de Fome Zero e todos os programas sociais do governo, começou a levar uma condição de renda maior para as gerações mais pobres, para as camadas mais pobres da sociedade. Então isso faz com que tanto ricos e pobres começam a ter, durante esta geração, quando começam a crescer, e aqueles que nascem nessa época começam a ter ascensão social. E isso é muito importante nós verificarmos, porque os anseios dessa geração são por satisfação, liberdade extrema e ter total contato. Tenta se lembrar o seguinte: todo pai, toda mãe quer que o seu filho tenha aquilo que eles não tiveram. Então tenta imaginar que aquela geração X, que lutou por liberdade, que foi reprimida por causa daquilo que pensava, quando ela vai ter os seus filhos, o que ela vai repassar? Se eu não tive liberdade, então eu quero que meu filho ou minha filha tenham liberdade. Então a liberdade se torna uma questão extrema. Todo pai, toda mãe vai passar para o seu filho aquilo: filho, eu não podia fazer tatuagem, então agora vai, faça tatuagem. Eu não podia ser gay, não podia ser homossexual, então você agora, meu filho, vá, pode, escolha, seja feliz nas suas escolhas. O importante é a sua felicidade. Eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Isso é importante porque a gente começa a entender como é que essa geração começa a pensar, porque foi a forma que ela foi criada. Os seus pais, por terem sido reprimidos na sua época, deram esta liberdade para essa geração. Mas, como parafraseando o tio Ben, do Homem-Aranha, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, se existe essa liberdade dada a esses jovens, foi dada também uma responsabilidade. A questão é que essa responsabilidade para esta geração Y não foi muito bem ensinada. Muitas das vezes a liberdade se torna libertinagem. Muitas das vezes a liberdade se torna hedonismo, uma busca total pelo prazer. Então essa geração começa a viver por todo um grande conceito que vem passando de geração em geração. Por tudo isso que vai acontecendo ao longo dessas gerações, chega na geração Y uma forma de viver uma liberdade extrema. Nós vamos ver como isso acaba se refletindo na sociedade, no dia a dia e na igreja. Mas se existe alguma coisa que revoluciona essa geração, acaba transformando ela em todas as formas e parâmetros, é a tecnologia. A revolução tecnológica que acontece. Porque é a partir dessa época, a partir de 85, que começa a ter a popularização dos computadores, começa a ter os primeiros videogames, e a internet surge nesse período. Então tenta imaginar você que começou com o seu Atari, e hoje você tem um PlayStation 4, a diferença, a evolução
que aconteceu no âmbito da tecnologia. Tenta lembrar você que tinha América Online ou a UOL, os primeiros discadores de internet de escada, o quanto de tempo que você demorava para poder carregar uma foto, o quanto de tempo que você necessitava para ter para estabelecer uma conexão. Hoje, com conexão banda larga, com 1 mega a gente já está desesperado. Se não carregar a barra do YouTube no momento que a gente está assistindo o vídeo, nós já perdemos a paciência. Isso acaba trazendo muitas consequências para a nossa geração Y, porque nós crescemos com esse avanço tecnológico. Tenta imaginar você que, se você for dessa geração, você está assistindo esse vídeo, você consegue lembrar o seguinte: você lembra ainda de fazer a prova no colégio e receber aquela prova meio azulada, cheirando a álcool, que acabou de sair do mimeógrafo? Então, aí nós vivemos essa transição da tecnologia. Nós ainda pegamos um processo ainda das gerações anteriores, mas como a tecnologia mudou bastante, nós começamos a nos adaptar bastante a novas formas de viver e de fazer as coisas do nosso cotidiano. E por isso eu quero trabalhar aqui agora algumas características da geração Y que acabaram acontecendo na nossa vida, e eu falo nossa vida porque eu faço parte dessa geração, por causa de toda essa mudança que aconteceu na sociedade. A primeira coisa que eu quero falar é que o quanto que nós somos polivalentes. Fazemos mais de uma coisa ao mesmo tempo. E sim, se você tem um filho dessa geração, você talvez não acredite, mas sim, ele pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ele está ouvindo música com os fones de ouvido, está conversando com um amigo no WhatsApp e está estudando ao mesmo tempo. Ele consegue, muitos pais não acreditam nessa possibilidade, mas sim, ele pode assistir Netflix, conversar com alguém no Facebook e estudar ao mesmo tempo. Porque nós somos polivalentes, nós conseguimos através disso por causa do videogame. Você talvez não entenda, mas o videogame nos deu essa percepção. Quer fazer um teste? Peça para o seu filho ou para sua filha, você que é das gerações anteriores, a jogar uma partida de Call of Duty ou de Battlefield Online. Tenta jogar um jogo qualquer no PlayStation, no Xbox, em que você tem 12 botões e você tem que ter a coordenação de mexer nos botões, olhar para a TV, escutar o que está acontecendo e ter toda a interatividade para você ainda ganhar o jogo. Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A coordenação motora, ouvir e ver coisas ao mesmo tempo, nos permitiu isso. Uns têm mais do que outros, é verdade. Mas é uma coisa que, através da tecnologia, nós começamos a absorver. Nós podemos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nós temos facilidade em mudar. A mudança é constante, porque há 2 anos atrás, um jovem ou uma jovem não deveria ter um iPhone. Hoje, tem mais facilidade de poder ter um tablet, poder ter um computador da Apple. Porque e mudar de um simples telefone normal para o sistema do iOS, o sistema da Macintosh, então tudo isso depende de uma facilidade de mudança para a nossa geração. Nós mudamos da água para o vinho rapidamente. E se necessário for, mudamos quantas vezes quiser. Na geração X, teve o início do conceito sobre tribos urbanas. Então você tinha os roqueiros, metalheiros, o pessoal do reggae, hipster, tinha toda essa geração que cada um tinha a sua tribo. Naquela época, era uma total ofensa você que era caracterizado viver de uma tribo, passar a viver de um jeito de uma outra tribo. Só que com essa geração não. Você consegue ver um adolescente hoje que começa ouvindo rock. Então ele começa a ser da galera do rock, pensando, você começa a se vestir de preto e só começa a ouvir essas músicas. Aí de repente ele começa a ouvir samba, pagode, e ele muda o seu estilo completamente. Porque ele, da fase que ele está vivendo, ele quer estar ouvindo aquela música e começa a se adaptar ao seu jeito de vida com aquilo. E aí ele chega na faculdade, começa a estudar no ensino superior, aí começa a ouvir sertanejo universitário.
Aí começa a ir em festas, em baladas, em que o sertanejo é a popularização, ou música eletrônica. Ele muda o estilo dele mais uma vez, ele vai se adaptando. A facilidade em mudar da nossa geração é completamente diferente do que das outras. Nós podemos mudar de uma empresa de tecnologia e começar a trabalhar de uma outra forma. Quantos você conhece que são jovens que já mudaram de curso superior? De repente o cara começa a faculdade fazendo engenharia. Daqui a pouco ele está fazendo história. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele não tem problema nenhum em mudar de um curso para o outro. O importante é que ele se sinta satisfeito com aquilo que ele está fazendo e com aquilo que ele está sentindo. Uma outra característica da nossa geração é o imediatismo. A resposta tem que ser na hora, exata. E a gente consegue receber muita influência disso. Se você está no WhatsApp, por exemplo, e você manda uma mensagem para alguém, aí aparece aquela confirmação e fica o azulzinho de que a pessoa leu, você fica desesperado se a pessoa não te responder na hora. Porque você pensa, pô, a pessoa leu a minha mensagem, por que ela não está me respondendo? Então nós somos imediatistas, queremos a resposta na hora, queremos ter um feedback das coisas na hora. Outra coisa que acontece, nós somos sociáveis. Quantas pessoas você sai adicionando no Facebook que você nem conhece? Tá lá, apareceu assim, pessoas que talvez você conheça. Aí você, opa, vou ficar selecionando ali. Então, nós gostamos de conhecer novas pessoas. Alguém da geração Y pode tranquilamente fazer uma viagem sozinho para qualquer lugar do mundo, porque o objetivo dele é, quando estiver lá, conhecer pessoas de lá. Antigamente, o objetivo de você viajar para fora do país ou para lugares desconhecidos era você poder ir com algum grupo seu de amigos, poder viver essa experiência. Essa geração não. A geração Y quer fazer sozinho mesmo. Eu vou porque lá eu vou conhecer pessoas novas, vou traçar novos relacionamentos. Então, quanto mais pessoas eu conheço, melhor. O Facebook está aí para mostrar o quanto de pessoas que cada um tem na sua rede social. Somos colaborativos, gostamos de contribuir, gostamos de ajudar. A quantidade de jovens hoje que participam de ONGs, de trabalhos voluntários, tudo isso é um objetivo, um ativismo, porque gosta de colaborar para viver uma sociedade melhor. Somos seguros de si. Nós acreditamos que nós podemos dar conta do recado. É muito fácil você chegar e entregar um desafio, por maior que seja, para algum jovem dessa geração, ele olhar, tá bom, eu vou dar algum jeito, mas eu vou conseguir isso. Por quê? Nós temos todo o conhecimento e toda a tecnologia ao nosso alcance. Então nós temos aquela sensação de que nós podemos realizar tudo. Muitas das vezes é verdade que isso não acontece. Muitas das vezes a gente acaba quebrando a cara. Mas isso não muda a nossa característica. Nós sempre achamos que podemos dar conta do recado. Uma coisa muito interessante na nossa geração é a baixa resiliência. Como nós tivemos muitas oportunidades na nossa vida, como nós tivemos muitas chances de poder escolher, várias formas de poder parar, analisar, saber o que nós queremos, aquela coisa que o pai e que a mãe, qual curso que você quer fazer, filho, ou qual esporte você quer praticar, sempre foi dado um leque muito grande para a nossa geração poder escolher. Acontece que isso influencia nessa baixa resiliência. Nós desistimos com facilidade. A partir do primeiro problema, a partir do primeiro entrave que acontece, nós mudamos. Se existe alguma divisão, se existe alguma coisa que acaba me atrapalhando naquilo que eu estou fazendo, então eu paro e começo do zero. Refaço tudo o que tem que refazer. Mas é melhor não continuar naquele caminho, porque aquele caminho já começa a me dar dificuldade. Então, isso é uma característica da nossa geração. Por ter muitas opções, a gente para e muda. Quantos, por exemplo, já mudaram de curso superior porque não gostou de uma matéria? Então, não se identificou com uma matéria, não vou fazer mais esse curso, eu vou mudar. Então, essa baixa resiliência acaba acontecendo porque nós temos muitas opções. Então, é melhor agora, vou continuar. E já que muitos desses jovens continuam na casa dos seus pais, com 25, 26, 30 anos, eles têm esse conforto.
eu posso mudar de um emprego e ir para uma outra área, enquanto não arrumar um outro emprego, eu fico na casa dos meus pais, eu sei que eles vão poder me ajudar. Por isso, essa questão da característica dessa geração nem estuda, nem trabalha, é muito focada também porque tem essa segurança. Não estuda por quê? Porque ainda está na casa do pai, da mãe, recebe comida, recebe um dinheiro. Muitas das vezes, aquele que vai, corre atrás e trabalha, não tem muitas opções. A gente vê isso muito característico nas camadas mais baixas da sociedade, os mais pobres. Não tem para onde correr, então tem que correr atrás, tem que batalhar para poder viver essa vida. Muitas das vezes, mulheres que acabam tendo gravidez indesejada, não têm opção de poder correr atrás de um emprego ou continuar nos estudos porque tem um filho para cuidar. Então, essa característica dessa geração acaba vivendo muito forte esse impacto, porque se uma garota tem uma gravidez indesejada e acaba tendo esse filho, os avós acabam assumindo essa responsabilidade e acabam trazendo os filhos, o filho e o neto, para esse cuidado. Porque na época deles, se isso acontecesse, eles eram postos para fora de casa, porque seria uma vergonha, uma humilhação para a família. Então esses pais vão agir de maneira diferente, porque eles querem que o filho ou a filha tenham tudo aquilo que eles não tiveram. Algumas outras características dessa geração Y. Hedonistas, buscamos o prazer, esse prazer carnal, esse prazer do corpo. Por isso tu vê a quantidade de festas que acontecem, principalmente no período da faculdade, quando o filho ou a filha sai um pouco mais de casa, tem mais essa liberdade, busca desse prazer, e principalmente na cultura brasileira, pela nossa forma de cultura latina, nós somos a geração Y mais hedonista do mundo. Então, essa busca pelo prazer é muito evidente. O importante é a gente ter o nosso prazer, assim, a sensação, prazer sexual, prazer emocional. Tudo isso acontece de uma forma para que possamos nos sentir satisfeitos. Somos consumistas. Esse consumo é muito característico porque nós começamos a viver o período de estabilidade econômica do país. Então nós temos uma capacidade de gastar muito maior do que os nossos pais tiveram. Então a gente compra tudo. Então a gente vai ter aquilo que os nossos pais nunca tiveram. Então o importante é ter o iPhone, então a gente vai correr atrás do iPhone. O importante é poder ter aquela roupa de marca, então a gente vai correr atrás para comprar aquela roupa de marca. Somos muito consumistas. Queremos ter esse prazer de comprar e comprar bastante. Somos carentes. Isso é importante porque, como somos muito sociáveis, nós sempre temos alguém do nosso lado, alguém para conversar, ou do nosso lado, ou nem que seja do lado da TV ou do lado do computador. Mas sempre tem alguém com quem conversamos. Então, o momento de solidão, o momento que esse jovem da geração Y fica sozinho, gera muito um desconforto. Porque o importante é estar em grupo, o importante é poder conversar. E se ele fica um momento assim, em que está no meio de um grupo, em que as pessoas não lhe entendem, não lhe compreendem, então isso acaba significando que ele se sente carente, porque alguém que está ali não consegue entender a sua forma de enxergar o mundo, não consegue entender aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Então ele corre atrás dessa solução, ele corre atrás de pessoas que vão poder viver isso com ele. Então, uma das características da nossa geração é que nós somos muito carentes. Outra coisa, nós somos muito céticos. Nós não acreditamos muito. Isso não tem a ver muito também só com a questão da igreja ou da fé. Tem a ver também com as instituições. Nós somos céticos em relação ao governo, somos céticos em relação às empresas, somos céticos em relação à igreja. Tentar imaginar que o número do ateísmo, de diagnósticos, cresceu muito nessa geração. Realmente é uma geração mais cética, porque ela tem o exemplo como principal fonte de inspiração. Muitos dessa geração ouviram muita coisa dos seus pais, dos seus tios, familiares e até mesmo da igreja. Mas se eles não veem o exemplo nisso, o exemplo de vida, o exemplo de viver
eles entendem a total hipocrisia da fala e negam isso, e começam a desacreditar. É fácil, você pode encontrar qualquer grupo de jovem que talvez não esteja frequentando uma igreja, e entender e perguntar para eles: você já participou de alguma igreja alguma vez na vida? Seja na igreja católica ou na igreja evangélica. Muitos desses jovens já participaram, já frequentaram isso, mas porque muitas das vezes eles se afastaram e não deram continuidade. Porque muitas vezes encontraram a hipocrisia do local. A falar uma coisa, mas na hora de viver era outra totalmente diferente. Então isso é algo que para nós é muito importante pensarmos. O que nós estamos falando e se estamos sendo exemplos para essa geração, para a juventude. Essa geração é uma geração muito informal. A informalidade é característica dessa geração. Tenta imaginar que as empresas de tecnologia que existem, o cara vai e trabalha de bermuda, chinelo, faz o seu horário. Isso é muito característico dessa geração, porque ela começou a viver de uma forma muito diferente do que as outras gerações viveram. Então, se a geração X já quis começar a trabalhar uma forma de viver o seu estilo pessoal, viver a sua informalidade, a geração Y aborda isso com todos os braços e começa a viver isso de uma forma intensa. Eu sou informal, eu gosto de viver da minha forma, sem rótulos, sem protocolos, porque a informalidade é uma das coisas que melhor caracteriza essa geração. Nós podemos perceber muito também da geração Y brasileira. Outro ponto é que somos otimistas. Apesar de céticos, nós somos otimistas, porque dependendo do meu trabalho, dependendo do meu esforço, eu consigo produzir algo melhor. Então essa geração, ela é caracterizada por ser otimista, porque ela acredita que através do seu poder, da sua mão, daquilo que ela vai fazer, ela pode fazer uma sociedade melhor. Ela pode conquistar coisas novas. Ela pode realizar aquilo que as outras gerações não fizeram. Nós somos emocionais, somos sensitivos, gostamos de sentir aquilo que estamos fazendo. Por isso que muitas das vezes essa geração, num ambiente de culto religioso, gosta de ter a experiência sensitiva, gosta de viver, de sentir realmente a experiência espiritual acontecendo. Porque nós somos emocionais. Nós gostamos de nos emocionar, seja através de não só emocionar, não somente chorar, mas sim sentir aquele impacto. Tenta imaginar a quantidade de jovens hoje que vão no cinema, que gostam de ver os efeitos especiais, daquela coisa do 3D, porque é uma coisa sensitiva. Ele começa a receber isso o toca. Em relação à música, cinema, teatro, tudo isso é muito explorado por essa geração. A dança, porque é uma forma de expressar a sua emoção. E uma outra característica dessa geração, e é muito importante frisar, é que é a maioria. Nós somos a maioria no país hoje. Se você dividir as faixas etárias e a população brasileira em gerações, a geração Y é a maioria no país. E agora, depois de falar sobre todas essas características, a conclusão que nós queremos levar e a pergunta que nós queremos trazer é sobre essa relação com a igreja. Tenta imaginar você que faz parte de uma igreja evangélica. Nós entendemos que a igreja tem que ser reflexo da sociedade. E se a igreja tem que ser o reflexo da sociedade, se a maioria da sociedade, em questão populacional, faz parte da geração Y, qual é o número majoritário na sua igreja? Como é que está sendo o trabalho com a juventude da sua igreja? Será que os líderes compreendem a visão dessa geração? Será que os pastores, porque 99,9% dos pastores das igrejas não fazem parte dessa geração, são de gerações anteriores, será que eles conseguem entender a forma como essa geração pensa? Como ela vive? Porque naquilo que nós estamos olhando, existem qualidades e existem defeitos, é verdade. Muitas das coisas aqui têm que ser trabalhadas à luz da Bíblia. Mas, se nós olharmos os pontos fortes dessa geração, aquilo que essa geração é capaz de realizar,
nós olharmos para eles com amor e levar uma mensagem de que, olha, nós erramos, nós podemos melhorar e podemos construir com vocês uma igreja melhor, uma igreja saudável, uma igreja que seja relevante na sociedade. Eu realmente, como um jovem que eu sou, duvido que nenhum outro jovem dessa geração não gostaria de ouvir esse discurso. É muito importante nós observarmos isso. Nós vivemos numa época em que os jovens sempre são os errados na igreja. Porque eles não prestam atenção, eles são irreverentes, eles não querem levar Deus a sério. Mas tenta imaginar, tenta se colocar na situação dessa geração. Tudo aquilo que ela está recebendo de informação e tudo que a sociedade mudou, essa geração vai pensar o mundo de uma forma diferente. Ela vai pensar também a igreja de uma forma diferente. Então nós não estamos aqui querendo colocar princípios bíblicos e os fundamentos da igreja de lado. Nós estamos aqui querendo passar uma mensagem de que olhe para essa geração, olhe para aquilo que ela pensa, aquilo que ela vive, para que possamos fazer um trabalho de levar uma mensagem de acordo com ela. Eu como líder de jovens, eu tenho um ministério chamado Ministério One Up, que é esta camisa que eu estou usando. O nosso ministério, ele é voltado justamente para os jovens que gostam e que sentem o prazer em relação a videogames, a filmes, a música. Nós trabalhamos essa mensagem. No jogo do Mario, que é onde vem esse símbolo, o joguinho do Mario do Super Nintendo, esse símbolo aqui do cogumelo dava vida para o personagem. Então, se você pegar a passagem de João, capítulo 10, versículo 10, em que Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, uma vida plena, a gente pega simplesmente esse texto e essa imagem e fazemos um link. Jesus é o cogumelo, rapaz. Jesus, ele é o cogumelo verdinho do Mario. Ele é o One Up, ele que te dá a vida. Então, nós levamos a mensagem dessa forma. Pegamos todos os contextos dessa geração, tudo aquilo que nós assistimos e vivemos através de videogames, de filmes, da televisão, e levamos a mensagem de Deus através dessa linguagem. Uma linguagem que ele se sente compartilhado, uma linguagem que ele se sente atrativo. Tenta imaginar o que você tem trabalhado com essa geração. Essa geração, pelas características que nós vimos aqui, eles são colaborativos. Será que você tem chamado a juventude da sua igreja para trabalhar? Quantos líderes na sua igreja você tem dessa geração? Como você tem trabalhado com isso? Porque eles querem fazer, eles querem realizar. E eles são muito atrelados à ação social. Então, qual é o trabalho da igreja que você tem realizado em ação social que chama esses jovens para trabalhar, para fazer junto? Eles querem dar a sua opinião, eles querem ser ouvidos. E se não entendermos o papel da igreja nisso, avançar não só com as tecnologias, não somente com questão de música, ou data show, ou usar Bíblia no celular, mas uma questão mais profunda em trazer essa geração para participar a cada dia da igreja. Viver essa experiência de ser igreja. Viver a comunhão, viver o crescimento espiritual. Então, a você que está nos assistindo, muito obrigado por você ter tido toda essa paciência desse tempo todo e que você possa levar esse aprendizado. Veja e reveja, leve aos pais, leve aos jovens essa videoaula aqui, para que você possa levar essa mensagem de entender a geração e poder fazer um diálogo na igreja em relação a pais e filhos, a terceira idade e juventude, fazer um concílio entre as gerações. Botar as gerações na mesa e conversar, falar sobre características. Essa geração não nega a existência das outras. Essa geração Y, ela não quer desmerecer tudo que as outras gerações tudo que as outras gerações viveram. Mas também é necessário que as outras gerações respeitem o que essa geração está vivendo. Meu nome é Clíncio de Araújo Antunes. Sou ministro de jovens da Primeira Igreja Batista Universitária. Se você quiser entrar em contato comigo, basta mandar um e-mail para mim, clinge_sd
pib@hotmail.com. O pessoal da edição vai botar alguma coisa aqui embaixo, vai aparecer de alguma maneira, eu sei disso, mas você entre em contato comigo. Se quiser que nós continuamos a dar essa palestra na sua igreja, no seu local de trabalho ou aonde você estiver, nós faremos isso com o maior prazer. Se quiser entrar em contato com o ministério da PIB Universitária, Ministério OneUp. Só escrever isso aqui no Facebook, vai ter a nossa página lá, nós vamos poder te dar informações, veja nossas fotos dos eventos que nós estamos fazendo. Então, tudo isso para que você possa viver uma vida plena, uma vida abundante. Que Deus te abençoe e até a próxima.